Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de crochê moda praia. E hoje vamos dar continuidade, hoje é a segunda aula desse biquíni. Na primeira aula a gente aprendeu a fazer essa correntinha com o ponto baixo e agora a gente vai aprender a fazer o bucho. Eu acho que eu vou mostrar para vocês só um bojo, porque no caso os dois são iguais, né? Daí não precisa fazer as duas aulas. Eu vou desmanchar e vou iniciar novamente. Aí aqui nessa parte aqui do bojo, no início, eu faço 18, 19 correntinhas com essa aqui, que vai ter mais 3. Aí aqui deu 21 no total. Aí, a depender do tamanho do ponto, você pode estar fazendo o seu com menos correntinhas ou com mais, dependendo também do tamanho. Vou passar a tabela para vocês no final do vídeo dessa aula. E eu vou desmanchar aqui para iniciar novamente. Vou mostrar para vocês. Mas aí o outro bojo, provavelmente eu não faça em aula, eu faça sem gravar, para ser mais rápido. Aí você inicia da mesma forma. Você inicia da mesma forma que iniciou a correntinha de amarrar. Você faz dessa forma. Tem pessoas que não enrolam muito no dedo, mas eu gosto de enrolar um pouquinho. Aprendi desde criança dessa forma. Quando a gente aprende de uma forma, é meio que difícil mudar, né? E aí eu faço dessa forma aqui, seguro, para fazer o nozinho inicial. Eu faço um, mas eu faço também o outro, que é para formar aqui um nozinho. Essa correntinha, no caso, é um nozinho, aí não conta. Aí começa a contar a partir dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí eu faço 18 correntinhas e faço mais 3. Aí essas 3 aqui já conta como o primeiro ponto aliás, como o primeiro ponto alto. Aqui agora eu vou ensinar pra vocês como faz o ponto alto. Eu enrolo aqui e coloco nessa quarta correntinha. Já tô saindo aqui um pouquinho do centro, né? Aí nessa quarta correntinha eu faço um outro ponto alto, aliás. E aí já fica 2 pontos altos. Eu acho que eu vou fazer o outro bojo, eu vou fazer pelo menos esse início também com vocês, para fixar mais, né? Olha só, vou desmanchar aqui para vocês verem como é. Eu fiz 18 mais 3 correntinhas aqui. Aí, essas 3 aqui, eu vou colocar nessa quarta. Aí, eu, assim, enrolo a agulha, coloco aqui dentro, aí eu puxo, aí fica assim, três laçadas, tá vendo? O ponto alto é dessa forma, 3 laçadas. Aí, você puxa primeiro aqui em 2 laçadas e puxa mais nessas outras 2. Isso é um ponto alto. Aí, eu venho aqui no próximo ponto da correntinha, faço outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Venho aqui no próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto. E assim a gente vai fazendo até o final, tudo em ponto alto.
Vamos contar aqui para conferir quantos já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí, aqui dentro desse ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vão ser um total de 3 pontos altos aqui dentro, que vai ser o 19, 20 e 21. Vamos só conferir aqui rapidinho. Vou tirar aqui a agulha. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Aí, a gente fez 18 correntinhas de iniciais, né? A gente depois fez 18 pontos altos, mais 3 pontos altos. Aí, aqui a gente vai fazer 2 correntinhas de separação. E vamos colocar aqui dentro novamente e fazer mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Aí, depois que a gente fez esses 3 pontos altos, a gente vai trabalhar essa carreira de volta. Só que aqui a gente vai fazer um truque, né? Que é pra esconder essa linha. Mas a gente poderia também depois cortar e colar, né? Mas eu prefiro esconder ela aqui. Aí, eu chego aqui nesse primeiro ponto alto, já trabalho o ponto alto dentro dessa correntinha desse primeiro ponto alto, que no caso é o segundo, na verdade, que o primeiro é esse que tem as 3, né? 6, na verdade. 3 de um lado, 3 do outro. Aí, aqui nesse primeiro ponto, eu faço o primeiro ponto alto e já vou escondendo a nossa linha. Aqui, trabalho outro ponto alto. Toma cuidado só pra não puxar e ele ficar muito apertadinho. Eu vou refazer esse por conta disso, que eu puxei ali um pouquinho, né? Quanto mais o trabalho ficar assim folgadinho, ele vai ficar mais bonito. Nesse início é meio complicadinho, assim, que ele fica meio desengonçado, né? Mas depois ele fica mais bonito. Aí, você continua fazendo o ponto alto. Eu creio que muita gente que venha fazer o curso já esteja um pouquinho avançado, já saiba fazer essa parte. Mas é interessante porque muita gente também não sabe. Daí, se tiver pessoas que não saibam, aí é bom começar desses passos iniciais. Agora, se vocês ainda ficarem com dúvida, aí vocês me avisam, tá? Que aí eu deixo um comentário, ou me mandar mensagem através das redes sociais, que aí eu vou responder e vou ver o que vocês querem ver no curso. Se vocês quiserem ver um pouco mais como começar um trabalho de crochê, aí eu gravo mais sobre isso. Mas eu creio que muita gente já vai saber, assim, pegar na agulha, fazer os pontos iniciais. Algumas pessoas que me procuraram por conta do curso já sabiam algumas coisas de crochê. Algumas pessoas querem aprender a fazer mais biquíni mesmo, fazer mais a calcinha do biquíni. Mas se tiver necessidade da gente fazer essa parte inicial, a gente volta, sem problema nenhum. A gente grava mais aulas sobre isso. Ou também a pessoa pode, né, voltar à aula e observar a forma como segura na agulha e tal. Aqui eu cheguei agora no último ponto alto. Aí, nesse último ponto alto, o que eu vou fazer? Eu vou subir 3 correntinhas e vou virar o nosso trabalho.
Eu já cheguei aqui no final, mas aqui a gente continua fazendo o ponto alto normalmente, até chegar ali no espaço. Cheguei aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Tem gente que faz 3, mas eu vou fazer 2 e vou fazer uma correntinha de separação. Deixa eu ver se vai ficar bom. Eu poderia fazer 2 também, mas acho que eu vou fazer só uma. Vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais um ponto alto, 2 pontos altos, no caso. 2 pontos altos aqui, uma correntinha, 2 pontos altos. E aqui a gente continua nosso crochê com ponto alto. Normalmente, ponto alto, e aqui foi 2. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar aqui no final. Aí, quando chegar no final, eu vou mostrar pra vocês novamente como vira o nosso trabalho, tá ok? Olha só, pessoal, voltando aqui. Aqui eu ainda tenho 2 pontos, tá vendo? Se vocês observarem, eu tenho 2 pontos altos. Então, eu não posso fazer somente esse ponto alto, porque se eu fizer só esse, vai dar erro no final do meu trabalho, que ele vai estar diminuindo cada vez mais, porque aqui eu ainda tenho um ponto. Então, eu tenho que fazer mais um ponto aqui, você tem que arrumar um jeitinho de colocar esse último ponto aqui no final, nessa última correntinha, que é para ele dar a quantidade de pontos corretas. Se você não fizer esse último ponto, ele vai dar erro, vai estar diminuindo sempre um lado. Aí, aqui, da mesma forma, eu vou fazer mais 3 correntinhas e vou virar o nosso trabalho. E também eu não faço aqui nesse primeiro, que senão vai aumentar um lado, vai dar erro se aumentar esse lado. Então, eu pulo esse, que esse já é o primeiro ponto alto, né? E inicio o segundo ponto alto nesse segundo aqui, tá ok? Daqui eu dou continuidade agora novamente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês essa parte aqui novamente. Voltando aqui novamente, eu faço esse último ponto alto dentro da correntinha do ponto alto e faço, nesse espaço aqui, eu faço mais 2 pontos altos. Faço mais uma correntinha e faço mais 2 pontos altos. E dou continuidade aqui com a minha carreira de ponto alto. Então, pessoal, não tem segredo. É simplesmente ir fazendo ponto alto, né? Ponto alto em cima de ponto alto. Chega aqui, eu faço duas correntinhas de um lado, 2 pontos altos de um lado, uma correntinha e 2 pontos altos. Você pode fazer também 2 correntinhas aqui no meio, caso prefira, mas às vezes eu gosto de fazer um só, pra não ficar muito espaço. Aqui eu vou dar continuidade. E aqui eu faço novamente também, né? Eu venho até o último ponto alto e faço 3 correntinhas pra subir o nosso trabalho. E eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, pessoal, eu cheguei aqui no final, faço esse ponto alto e lembrando sempre de fazer mais um ponto alto aqui nesse último ponto, pra não dar diferença.
vendo? Às vezes fica parecendo que tá 2 pontos em um, mas é porque, tipo, de certa forma, esse ponto de cima, ele fica como se tivesse após o ponto. Ele não fica exatamente em cima do ponto. Por isso que tem que ter atenção em relação a isso. Aí eu vou fazer mais 3 carreirinhas e vou dar continuidade. Pronto. Liguei a lâmpada para ficar mais claro, espero que tenha melhorado. Aí aqui eu vou fazer, nesse ponto alto aqui, eu vou fazer outro ponto alto. E aqui eu vou dar continuidade dessa forma até o final. Aqui eu faço sempre três correntinhas. Faço 3 correntinhas e faço um ponto alto aqui. Aqui no final, no início, eu fiz 3 pontos altos e 2 correntinhas. E depois eu fiz, nas próximas carreiras, eu fui fazendo 2 pontos altos e uma correntinha de separação. E eu vou fazendo dessa forma agora até o final. Aí aqui, quando chegar no final, aí eu volto com vocês. Quando tiver, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntinhas, deixa eu ver se é isso mesmo. 10 carreiras, no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, é isso. Quando tiver 10 carreiras, eu volto com vocês. E essa última aqui vai ser de ponto baixo. E a gente poderia também fazer com ponto picô, né? Com um pontinho. Mas aí poderia, de repente, a gente fazer esse ponto em uma outra aula. Eu vou fazer ponto baixo nesse que é mais simples para quem é iniciante, tá ok? Aí pode ter uma diferença de luminosidade por conta do horário, que tá quase anoitecendo, mas eu espero que fique boa a aula. Daqui a pouco eu volto com o nosso trabalho, com a parte do bojo quase pronta, tá ok, pessoal? Olha só, amores, o nosso trabalho aqui já tá quase pronto. Só que agora eu tive a ideia de usar um bojo que eu tenho aqui, que eu já iria usar em um biquíni desse P. Só que aí, como eu ia fazer uma aula dessa pra vocês, eu não iria usar aquele bojo nesse biquíni. Mas aí eu decidi usar, que aí eu já aproveito e já ensino pra vocês como é que faz pra aplicar o bojo. E esse aqui, eu já alinhavei o forro, eu posso estar mostrando pra vocês como faz o forro, assim, como corta, como costura e tal. Porque também eu ainda tenho outros aqui pra colocar forro, como esse rosa, por exemplo, é um outro modelinho que eu fiz. Daí, assim, a gente pode estar utilizando outro modelo pra estar fazendo o forro. Que o forro, inclusive, é bem simples, então eu vou mostrar esse aqui pra vocês, que eu acho mais interessante. Inclusive, o primeiro que eu fiz aqui, que eu já usei em piscina e ele fica maravilhoso. E tem até foto minha no Instagram com esse biquíni. Foi esse aqui, só que esse eu usei uns tassels, né, e buzos. Só que eu não encontrei mais desse buzo, vou ver se eu encontro em algum lugar ou pela internet. Pra fazer depois desses, assim, com essas aplicações também com vocês. Aí, por enquanto, a gente vai começar mesmo com esse simplesinho, mas em vez da gente dar continuidade nesse aqui com ponto baixo pra fazer a correntinha, a gente vai primeiro aplicar o bojo. Aí, uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês ele, na verdade, já tinha até iniciado, né, um outro biquíni antes de começar a gravar. Só que eu tive que desmanchar, porque eu tinha feito com essa pontinha aqui, mas nesse modelo não tinha ficado muito bom. Aí o que eu fiz? Eu desmanchei esse já, eu já desmanchei e já cortei, já fiz novamente. E eu vou cortar esse aqui também agora. Aí, depender do modelo, é interessante fazer isso, é interessante cortar. Que aí ele fica certinho no bojo. Esse tá parecendo que tá um pouco pequeno, mas quando fazer aqui ele vai ajustar e vai ficar ótimo. Porque se fizer ele já folgadinho, ele não vai ficar
muito legal, porque ele vai ficar, tipo, sobrando. Então, é melhor ele ficar justinho, que vai ficar bonito. Então, eu vou dar continuidade aqui. E quando eu terminar aqui, eu já inicio no bojo. Aqui só falta 2 pontos, tá vendo? Pra concluir. Aí, eu vou fazer aqui um ponto alto. E um outro ponto alto aqui no finalzinho. Aí, aqui, em vez de eu voltar, né, fazendo ponto baixo, eu já vou fazer junto com o bojo. Deixa eu ver se eu consigo marcar com esse. Esse é um pouco grande. Mas eu vou tentar marcar, pelo menos para ter uma noção, né? De que tá ficando um tamanho bom. Aí, aqui, assim, eu procuro fazer cada 2 pontos desse aqui, no caso, cada ponto baixo desse, eu procuro fazer em 2 espacinhos desse, em média, mais ou menos. Mas aí, a gente vai fazendo de acordo com o tamanho do bojo e de acordo com o tamanho do espaço que a gente deixou, né, entre um e outro. Daí a gente vai fazendo aqui ponto baixo. Aí quando a gente pega o jeito aqui, a gente faz rapidinho. Também é porque eu tô gravando. Aí fica um pouco sem jeito. Olha só como ele vai ficando. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dividir essa aula para não ficar muito longa. Tanto que eu ia fazer na primeira aula somente a parte do bojo, mas eu tô vendo que vai ficar muito tempo. Aí eu vou adiantar aqui. E quando chegar nessa parte aqui, eu volto pra... eu faço uma outra aula. Aí eu vou dar continuidade à colocação desse bojo numa próxima aula. E vou fazer também essa parte aqui, que é simplesinha, em uma outra aula. Aqui você pode estar furando com agulha pequena, ou, aliás, você pode estar furando com uma tesoura pequena, né, de ponta fina, dessas de cortar unha mesmo.
E aí eu vou fazer numa próxima aula, eu vou fazer esse daqui para mostrar para vocês como é feito. E vou dar continuidade também para finalizar o bojo e faço também a correntinha, tá certo, meus amores? Um beijo!